Bom dia. Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. E chegamos ao capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. A arca é restituída. Os israelitas haviam perdido a arca de Deus para os filisteus. A arca que foi colocada junto aos pés de Dagon, deus dos filisteus. E isso trouxe muitas maldições para os filisteus. Eles, em desespero total, decidiram devolver a arca de Deus ao povo de Israel. A arca é restituída. A arca do Senhor ficou 7 meses no território filisteu. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e lhes perguntaram: o que devemos fazer com a arca do Senhor? Indicai-nos como a devemos mandar de volta para o seu lugar. Eles responderam bem assim: se quiserdes mandar de volta a arca do Deus de Israel, não a mandeis de mãos vazias, pagai-lhe um dom de expiação. Então sereis curados e sabereis por que motivo e razão a sua mão não se aparta de vós. Perguntaram então: que espécie de dom expiatório lhe devemos pagar? Eles responderam bem assim: segundo o número dos governantes filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratinhos de ouro, porque foi a mesma praga que se abateu sobre todos nós, sobre vós e vossos governantes. Fazei figuras de vossos tumores e dos ratinhos que devastam o nosso país. Prestareis assim glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a pressão da sua mão sobre vós, os deuses e o país. Por que haveríeis de endurecer o coração, como o fizeram os egípcios e o faraó? Então, não é verdade que, quando Deus os maltratou, tiveram de deixá-los partir e eles puderam ir embora? Deveremos fazer o mesmo com a arca da aliança. Mandaremos embora da nossa terra essa arca. Está dando tudo ruim para nós. Fabricai agora uma carroça nova e tomai 2 vacas novas com crias e que nunca levaram carga. Atrelai as vacas à carroça, levando os bezerros para a estrebaria. Depois tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça, pondo ao lado da arca, num recipiente, os objetos de ouro que lhe pagastes como oferenda expiatória. Depois deixai-a seguir o caminho. Vereis então que, se subir a estrada do seu território para Bet-Sames, foi Deus que nos fez este grande mal. Se não subir, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, mas foi azar nosso, mero acaso, malogro de azar, e não castigo do Deus de Israel sobre nós. Os homens procederam de acordo com estas instruções. Tomaram 2 vacas que tinham crias e as atrelaram à carroça, trancando os bezerros na estrebaria. Em seguida, colocaram a arca do Senhor na carroça e também o recipiente com os ratinhos de ouro e as figuras dos tumores. As vacas foram direto para a estrada rumo a Bet-Sames, tomando o caminho mais curto e mugindo continuamente, sem se desviarem para a direita ou para a esquerda. Enquanto isso, os governantes filisteus as seguiam até ao limite de Bet-Sames, a arca em Bet-Sames. Os habitantes de Bet-Sames estavam justamente fazendo a colheita de trigo no vale.
Levantando os olhos, avistaram a arca e se alegraram por vê-la. A carroça veio até ao campo de Josué, morador de Bet-Sames, e parou lá. Neste lugar havia uma grande pedra. Racharam a madeira da carroça e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e o recipiente que estava com ela, e no qual se achavam os objetos de ouro, e os tinham colocado na grande pedra. Os habitantes de Bet-Sames ofereceram neste dia holocaustos e sacrificaram vítimas ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e o recipiente que estava com ela, e no qual se achavam os objetos de ouro, e os tinham colocado na grande pedra. Os habitantes de Bet-Sames ofereceram neste dia holocaustos e sacrificaram vítimas ao Senhor. Tempo do mundo antigo, para lá de 3.000 anos para trás. Compreensão religiosa completamente diferente da compreensão religiosa que temos hoje. Outra antropologia, outra ética, outra cultura, outros valores. Sacrifícios de animais a Deus, matanças de animais a Deus, era o entendimento da época para se alcançarem as graças. Outro tempo, outros valores. Leiamos a Bíblia inteligentemente, por favor. Os habitantes de Bet-Sames ofereceram neste dia holocaustos e sacrificaram vítimas ao Senhor. Os 5 governantes filisteus ficaram observando o que se passava e ainda no mesmo dia voltaram para Acaron. Esta é a lista dos tumores de ouro que os filisteus pagaram ao Senhor como dons expiatórios. 1 de cada para Azoto, Gaza, Ascalon, Gate e Acaron. Os ratinhos de ouro correspondiam ao número de todas as cidades filisteias que pertenciam aos cinco governantes e incluíam cidades fortificadas e povoados desguarnecidos. Relerei com fluidez. Esta é a lista de tumores de ouro que os filisteus pagaram ao Senhor como dons expiatórios. 1 de cada para Azoto, Gaza, Ascalon, Gate e Acaron. Os ratinhos de ouro correspondiam ao número de todas as cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes e incluíam cidades fortificadas e povoados desguarnecidos. Atesta-o a grande pedra, sobre a qual depuseram a arca do Senhor, e que se encontra até ao dia de hoje no campo de Josué, cidadão de Bet-Sames. O Senhor feriu os cidadãos de Bet-Sames, porque tinham olhado para a arca do Senhor. Muito rigor. Até aqueles que se felicitavam pela volta da arca, quando olharam para ela, foram fulminados.